E aqui estamos palpites de sábado, dia 19/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Heidenheim contra Bayer. O Heidenheim é o 16º e o Bayer o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Bayer venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-2 e 4-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bundesliga 2, Schalke contra Hamburgo. O Schalke é o 11º e o Hamburgo primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Schalke venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Hamburgo venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Hamburgo e um empate, 2-0 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato argentino, Boca e Estudiantes. O Boca é o primeiro e o Estudiantes quinto do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Boca venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com uma vitória do Estudiantes e 2 empates. 1-0, 1-1 e 1-1. Palpite, casa vencer empate anula. Ou dupla chance, casa vencer empate. Campeonato Brasileiro, Corinthians e Sport. O Corinthians é o 13º e o Sport 20º. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Sport empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Vasco e Flamengo. O Vasco é o 6º e o Flamengo primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano com 2 vitórias do Flamengo, 1-0 e 2-0. Palpite, fora vence empate anula. Grêmio contra Inter. O Grêmio é o 17º e o Inter o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. Essas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano com uma vitória do Inter e 2 empates. 1-1, 2-0 e 1-1. Palpite, fora vence empate anula. Ou dupla chance, fora vence empate. Série B, Operário e Paysandu. O Operário é o 12º e o Paysandu 20º. Nos últimos 5 jogos, o Operário venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam sim nos últimos 5.
Nos últimos 5 jogos, o Paysandu venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 empates de 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Barcelona e Celta. O Barcelona é o primeiro e o Celta, sétimo. Nos últimos 5 jogos, o Barça venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Celta venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Barça e um empate. 2-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Las Palmas e Atlético de Madrid. O Las Palmas é o 18º e o Madrid, terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Las Palmas venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Atlético de Madrid, 5-0 e 2-0. Palpite, fora vence. Campeonato inglês, Everton contra Manchester City. O Everton é o 13º e o City, quinto. Nos últimos 5 jogos, o Everton venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o City venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do City e um empate. 2-0 e 1-1. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Aston Villa contra Newcastle. O Aston Villa é o 7º e o Newcastle, terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do New, 3-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Roma e Verona. A Roma é a 7ª e o Verona, 14º. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Verona venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-2. Palpite, casa vence. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.